Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai falar um pouco das ligações, tá? O que acontece quando a gente sobe umas tabelas, faz referência circular, chave sintética. Vamos ver como está resolvendo esse tipo de ligação, tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo no meu data modelo, onde eu tenho uma ligação que faz chave sintética, tá? O que acontece? Na minha tabela fato, eu tenho aqui as informações de cliente, agrupamento e setor. E na minha tabela dimensão também, tá? Eu tenho as informações de cliente, agrupamento e setor. Porém, na minha tabela dimensão eu tenho mais 3 colunas aqui que são complementares, né? Onde essa combinação aqui me informa mais três outras observações, tá bom? E o Click criou essa tabela sintética aqui, que é uma chave, né, da combinação entre as 3 colunas para poder fazer a ligação dessas duas tabelas. É errado fazer isso? Não é errado, porém não é o ideal deixar o seu modelo de dados nesse formato, tá bom? Quando você precisa ligar uma tabela com a outra, onde você tem mais colunas de ligação, o correto é você criar uma chave para fazer a ligação entre essas duas tabelas e deixar as dimensões na tabela de dimensão, tá? Desde que isso também vai aliviar um pouco o tamanho do seu aplicativo e vai deixar essas conexões mais rápidas. São raros os casos que a chave sintética é a forma correta de fazer a ligação, tá? Eu acho que em todos esses anos que eu passei, acredito que uns 12 casos de aplicativo no máximo que o correto foi deixar a chave sintética por conta de ligações diferentes, tá? Na maioria dos casos, 99%, é melhor você tirar esse tipo de ligação, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. O que acontece? Eu tenho essas 3 dimensões, certo? Tenho elas aqui na tabela tempo e tenho elas aqui na minha tabela dimensão. O que eu tenho que fazer para mim ligar essas dimensões aqui é transformar elas numa chave, tá bom? Você pode dar o auto number hash, tá? Com o auto number hash, você coloca essas suas 3 dimensões aqui exatamente na mesma ordem nas duas tabelas e cria um tipo de chave, tá? Então essa aqui eu vou chamar aqui de chave cliente. Vou chamar ela de chave cliente. Eu tenho a informação aqui de chave cliente na minha tabela fato, vou até renomear aqui para fato, e eu vou ter essa informação de chave cliente aqui na minha tabela dimensão, tá? A partir desse momento, sempre que eu quiser buscar informações da coluna cliente, agrupamento e setor, essas 3 colunas eu vou buscar na minha tabela dimensão, tá bom? Fazendo isso, você tem a sua ligação, né, da forma correta, tá? Através de um campo, ligando uma tabela e outra com essa combinação, ó. Desse jeito você elimina a sua chave sintética, né, e tem a ligação entre as duas tabelas através de um campo, tá bom? Vamos para outro exemplo. Nesse exemplo que está na tela agora, a gente tem uma referência circular, né, que é quando a tabela fato ela se liga a uma tabela dimensão, a tabela dimensão se liga à tabela dimensão 2 com dados complementares, porém a tabela dimensão 2 ela se liga à tabela fato, tá? Ou então você pode ter uma segunda tabela fato aqui sem problemas, mas que faz essa referência circular, né, onde uma tabela fica ligando na outra, formando esse triângulo aqui, causando uma confusão de dados. Diferente da chave sintética, a referência circular é um problema grande, tá? E você precisa resolver. Você não pode deixar o seu modelo de dados com a referência circular, porque isso dá vários problemas de ligação nos seus gráficos e KPIs. Nesse caso aqui, o que você precisa analisar? Por exemplo, eu sei que o início, né, que o campo início que eu tenho na tabela fato, ele não precisa ter uma correlação com a tabela de dimensão 2. Né? A tabela de dimensão 2 ela só precisa se ligar com a dimensão 1. Tá bom? Então a gente tem aqui o complemento da dimensão 1 e eu posso estar ligando ela à minha tabela fato. Tá? Uma das formas de resolver isso é simplesmente você dropando o campo, né, de início. Vou dar até um distinct aqui. E compreendendo que esse campo aqui seja proprietário da tabela de dimensão 2 e ele não faz relação com a minha tabela fato. Tá? Ele é um campo aqui de mesmo nome, mas não tem relacionamento com a minha tabela fato. Esse início aqui é quando começou esses complementos. Tá? Nesse caso, eu posso dropar o campo, deixar a ligação
com a minha tabela de dimensão, tá? E formar aqui, aí a partir desse momento eu consigo utilizar os campos da minha tabela DIN 2 para formar gráficos e medidas com relação à minha tabela fato, tá bom? Agora, caso o seu campo início ele tenha uma relação com a tabela fato, ou seja, aqui no meu início eu tenho uma relação com a minha tabela fato, né? Eu preciso que ele se ligue à minha tabela fato para mim poder fazer o relacionamento com a tabela dimensão. Então, como é que eu faço isso? Bom, aqui é o seguinte, na minha tabela dimensão eu vou ter a chave de cliente, que foi a chave que a gente fez no modelo passado, só que essa minha tabela dimensão 2, ou ela vai virar fato, né? Ela vai vir aqui na ligação de fato, ou ela vai fazer a ligação com mais uma chave da minha tabela de dimensão normal. Nesse caso, o que você pode estar fazendo? Você pode estar ligando a tabela dimensão 2 à tabela fato, tá? Ou a tabela dimensão 2 à tabela dimensão 1 e adicionando mais uma chave à sua chave de cliente, tá? No caso aqui, o campo início, ele vai vir como uma quarta coluna de chave. Então vou trazer aqui o início como uma quarta coluna de chave. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho a minha tabela dimensão, né? Só que eu preciso juntar antes essa minha tabela complemento. Então eu vou juntar a minha tabela complemento, que é da minha dimensão 2, à tabela dimensão 1, tá? Com isso, juntando todas as chaves de início também em relação a cliente e agrupamento. Vou dar aqui left join, fazendo as combinações de cliente. Essa chave aqui vai ficar para depois. Então vou dar aqui o left join e eu tenho aqui as combinações, né, de cliente com o campo início mais os complementos. E agora sim, agora eu vou chamar ela aqui de dimensão temp. E agora eu vou pegar essa dimensão temp e criar a chave que eu preciso, que é simplesmente esse campo aqui, tá? Eu vou dar um DIN load. Aqui eu só preciso colocar a chave. Vou colocar a chave aqui que foi criada. Na verdade a chave eu vou colocar igual essa chave de cima, porque agora o meu campo início ela já está ligada nessa dimensão temp, tá? Então vou colocar aqui a minha chave de ligação e depois eu vou trazer todos os outros campos que é referente à minha tabela dimensão temp. Então, a minha tabela dimensão temp. E agora eu posso dropar a minha tabela dimensão temp. Tá bom? Feito isso, agora cabe decidir onde o campo início vai ficar, né? Se vai ser na sua tabela dimensão ou na tabela fato, né? No caso, eu estou supondo que o início aqui seja data de cadastro do cliente, por exemplo. Não é algo que tenha a ver com relação, a fato, né? Fato eu digo, por acaso aqui essa tabela fato é compra, realização de compra ou aluguel de equipamento ou alguma coisa assim. E o fato gerador não é a data do cliente, né? Não, essa data de cadastro do cliente não tem nada a ver com o fato gerador da compra, tá bom? Então eu posso deixar essa data aqui na tabela dimensão, tá? Nesse caso aqui eu dropei então na tabela fato, né? Deixei aqui na tabela dimensão e a gente pode dar a carga de dados aqui para ver o resultado. Ó, completo, tá? Vamos vir aqui no modelo de dados. Agora você tem a sua tabela de dimensão com mais essas duas colunas, tá bom? Pessoal, espero ter auxiliado aí, tá? Espero ter esclarecido um pouco as dúvidas em relação a essas ligações de tabela, quando você tem chave sintética e um grande problema que é a referência circular, tá? Procure não deixar elas no seu modelo de dados. Espero ter auxiliado todo mundo aí. Desejo muito sucesso a todos e até um próximo vídeo. Valeu!